Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. E hoje vou falar com vocês um pouquinho mais sobre uma base, sobre uma introdução do que é o autismo, mas eu vou fazer isso utilizando um vídeo de um canal bastante conhecido fora do país que fala de desafios de neurociência e traz aqui um vídeo de 2 minutos falando sobre o autismo. Então vou assistir um pouco com vocês e vou comentando as observações e as coisas que eles trazem nesse vídeo. Autism, also known as autism spectrum disorder, is characterized by symptoms that... Aqui eu já vou parar rapidinho. Então, autismo, como era conhecido antigamente. Nessa época, antes de 2013, a gente tinha 5 categorias de autismo. 5 classificações diferentes que era conhecido como autismo, mas aí tinha o autismo não definido, tinha o Asperger, tinha várias categorias, autismo clássico. Agora, por que mudou para espectro do autismo? Espectro é o quê? É um contínuo, é uma variação de mais leve a mais severo, de menos sintomas a mais sintomas, de menos grave a mais grave. Então, esse espectro é como se fosse um contínuo que mostra que existe variação entre os diferentes casos de autismo. Por que eles saíram das categorias para o espectro do autismo? Porque foram feitos estudos e identificaram que no diagnóstico, diferentes médicos, diferentes psicólogos, diferentes psiquiatras, diferentes neuropediatras, pediatras davam diagnósticos e classificavam as pessoas com autismo em caixinhas diferentes. Então falava, não, esse aqui é Asperger. E aí você ia no outro médico, ele falava, não, esse daqui, na verdade, é autismo clássico. Então não existia uma boa concordância entre as 5 categorias que tinha do autismo antigamente e o que os médicos ou os profissionais da área da saúde ali faziam de diagnóstico. Então eles decidiram mudar para o espectro do autismo, que inclusive representa melhor o que a gente vê no autismo, que são diferenças muito grandes de um indivíduo para o outro, que são diferenças de nível de severidade em cada sintoma, diferenças no número de sintomas. Então, definir como um espectro, como um contínuo, é uma forma mais apropriada de definir. Bora continuar. include impairments in social communication and interaction, and restricted and repetitive behaviors. Então aqui ele traz as 2 grandes vertentes que atualmente definem o autismo, que são dificuldades na comunicação social e interação e também comportamentos repetitivos e estereotipados. Se o indivíduo tem só comportamentos repetitivos e estereotipados, mas não tem nenhuma dificuldade de comunicação social, mas o meu menino, então se ele fala tudo, ele não está no espectro do autismo. Aqui ele não está falando de ser verbal ou não ser verbal. Tem crianças que estão no espectro do autismo, tem adultos que estão no espectro do autismo, que são verbais, fluentes verbalmente, mas tem dificuldades nessa comunicação social e reciprocidade. Muitas vezes ele não entende qual que é o papel do outro, ele não entende tanto a interação. Tem muitas pessoas que são, que estão no espectro do autismo, que vão ser super fluentes verbalmente. Mas aí ele fala, sem se preocupar com se o outro está interessado, se o assunto está sendo interessante para os outros, sem dar oportunidade do outro falar, sem ouvir o que o outro está querendo dizer. Então, acaba que a gente percebe que tem aí uma dificuldade nessa reciprocidade, tem uma dificuldade na interação, tem uma dificuldade na comunicação social, na compreensão de regras sociais sutis. É autismo, mas é verbal, tá? Então, não necessariamente é ser verbal, é comunicar ou não comunicar. Tem que olhar também a qualidade dessa comunicação. E nos comportamentos repetitivos e estereotipados, esses comportamentos são muito específicos. Uma persistência na mesma coisa, fixar a luz, fixar ventilador, abrir e fechar a porta, fixar também talvez rodinhas e ficar girando rodinhas, muitas vezes fazer o flapping, alguns movimentinhos de mão. Tá? Então tem movimentos que são muito específicos do autismo, não é qualquer tipo de comportamento repetitivo, não é qualquer tipo de comportamento estereotipado, eles são específicos do autismo, tá? Isso é importante saber. Vamos lá. Although the neuroscience of autism is still poorly understood, autism is considered to be a complex developmental disorder that involves atypical brain organization starting early in development. Isso aqui, gente,
Está absolutamente consolidado. É um transtorno do neurodesenvolvimento. São de alterações no cérebro, desde a formação intrauterina. Essas alterações já estão presentes e vão se desenvolvendo e vão se ampliando, vão aparecendo ali na formação do cérebro, tá? Não é uma coisa que, nunca teve nenhuma alteração no cérebro, de repente aconteceu. Não é assim. Individuals with autism often experience a period of unusually rapid brain growth in infancy and early childhood. Isso aqui, muitos estudos trazem isso. O crescimento do cérebro de crianças com autismo frequentemente é mais acelerado e muitas vezes até o tamanho, né, da esfera craniana também muitas vezes é maior quando você mede. Talvez não fica visível, mas na média, quando você mede de forma apropriada, você identifica que frequentemente eles têm um aumento ali de crânio e de massa cefálica, né, assim, do cérebro em si. This accelerated brain growth is linked to an atypical pattern of connectivity between brain regions. A number of studies report that alterations in brain circuitry involved with social interaction and attention can be detected well before the symptoms of autism begin to appear. E isso aqui é muito interessante. Isso aqui, nos estudos que olharam mais perto para o cérebro das crianças com autismo, o que elas identificaram? Que frequentemente os neurônios são mais ramificados. Tem muito mais ramificação, tem muito mais coisas ligando umas com as outras, muito mais neurônios conectando um com os outros, excesso de conexões entre diferentes partes do cérebro, mas ao mesmo tempo que tem um excesso de conexões, frequentemente essas conexões são curtas. Cérebros de crianças com autismo frequentemente têm dificuldade de fazer conexões longas de uma parte, por exemplo, aqui mais visomotora, com a parte de memória, com a parte aqui do córtex frontal. Então, frequentemente as conexões são muito curtas e acaba tendo muitas conexões curtas e o cérebro acaba sendo muito menos especializado, tá? No sentido de que ele acaba tendo mais dificuldade de garantir, por exemplo, que quando eu recebo uma informação visual, ela seja tratada pelo meu córtex também frontal, de forma direta, porque a conexão não está acontecendo de forma direta, ela passa por várias zonas, várias regiões, várias ligações para chegar a informação no córtex. Então, frequentemente, o cérebro tem menos essa capacidade de conexão com longas partes, diferentes partes do cérebro, quando a distância é mais longa. At this point, however, it's unclear how brain overgrowth and atypical connectivity might be linked to the occurrence of autism symptoms. É isso, a gente sabe que tem essas alterações, a gente sabe que tem essas diferenças, mas a nossa compreensão do cérebro hoje não é suficiente para a gente saber quais são os mecanismos que levam às dificuldades sociais, quais são os mecanismos internos de conectividade e de alteração de padrão que leva realmente ao desenvolvimento dos sintomas do autismo. A gente sabe que tem mais conectividade, menos longas conexões, crescimento mais acelerado do cérebro e que tem essas alterações que são fisiológicas, mas como que elas se linkam, como que elas se ligam aos sintomas e ao comportamento ainda não é uma coisa tão bem entendida. Research suggests that the risk of autism is strongly influenced by genetics. Yet studies consistently report that environmental factors also play a large role. Aqui eu questiono. Ele coloca que, beleza, é influenciado por genética, tem origem genética, e aí ele coloca, embora fatores ambientais também tenham um papel grande, um papel importante. Não é bem o que a gente encontra quando a gente vai olhar os estudos mais atuais, tá? 80% é hereditário, 18% é intrauterino. Tudo bem, tem esses fatores intrauterinos, né? Por exemplo, possibilidade de infecção, tem outros fatores epigenéticos, outros fatores ambientais que podem acontecer durante a gravidez e que vão servir de gatilho para que aquele gene que já existia possa se manifestar e a criança realmente desenvolver autismo, tá? Agora, um papel importante não é bem o que as pesquisas têm identificado e apontado, é basicamente genético, tá? Não é tanto fatores ambientais não, existem fatores de risco. Mas, apesar dele aumentar as chances de se ter autismo, frequentemente a base ainda é genética. Quase sempre a base ainda é genética. Tinha ali aquela alteração e aumentou a chance daquela alteração que os pais têm
que podem levar à manifestação do autismo se manifestar. Se eles tiverem, por exemplo, idade paterna mais avançada, se tiver infecção durante a gravidez. Então, esses fatores de risco, frequentemente, eles aumentam a chance dos genes que estão presentes e que podem levar ao autismo se manifestarem. Mas quase nunca, só 2% do que a gente tem hoje em pesquisa realmente é de condições que são ambientais. O resto, 98%, é de origem genética. Although a number of potential environmental factors have been identified, the risk factors for autism are far from definitive, and it remains unclear which factors are responsible for causing an increase in autism risk and which are associated in a non-causal way. É isso. Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, então todo pai de criança com autismo que tiver idade mais avançada, o filho vai nascer com autismo. Então todo cara que tiver idade mais avançada vai nascer com autismo? Não, aumenta a chance. Né? Agora, aumenta a chance, a causa é a idade? A gente não sabe. Pode ser que a causa seja outra e que exista uma correlação de que essa outra causa está mais presente em pessoas mais velhas, essa outra causa está presente também na origem do autismo, mas que a causa seja outra, não a idade parental, entende? Pode ser que seja uma correlação e não uma causalidade, é isso que ele está querendo trazer aqui, isso é muito importante. The risk factors that are most strongly linked to autism are associated with the prenatal or perinatal period. Certo? Então, geralmente os que estão mais importantes, os fatores que não são genéticos, os fatores ambientais, que podem aumentar o risco, não é causa-consequência, não é porque vai acontecer se tiver esses fatores aqui não, mas pode aumentar o risco, estão ligados principalmente a fatores antes do nascimento, intrauterino. Tá? Complicações no nascimento, idade parental. Leading to symptoms of autism months or years later. How these risk factors might interfere with neural development is still uncertain. É isso, então a gente ainda não sabe bem como que é esse mecanismo desses fatores ambientais aumentarem o risco da manifestação genética do autismo e muitas vezes não é imediatamente, às vezes pode acontecer há anos após a situação, anos após todas as alterações genéticas é que a gente vai ver realmente ali aparecer os sintomas do autismo. But hypotheses have suggested potential mechanisms such as epigenetic effects, inflammation, oxidative stress, or damage caused by oxygen deficiency. Isso, então, baixa respiração ao nascer, inflamação durante a gravidez, fatores epigenéticos que servem de gatilho para que realmente se manifeste aquele gene que causa o autismo, estresse oxidativo. Agora, lembrem-se, não é, porque você ficou muito estressada na gravidez, seu filho tem autismo. Não, aumenta a chance. Mas se não existisse os fatores genéticos com predisposição para autismo, só o estresse na gravidez não aconteceria isso. Porque assim, gente, vamos falar, quem que não tem estresse na gravidez? Inflamação, quem que não pega uma gripe na gravidez? Então, não vamos, pelo amor de Deus, começar com teoria da mãe geladeira, colocando a culpa porque ficou grávida e acabou pegando uma gripe. Não é por aí. More work needs to be done, however, to fully elucidate the genetic and environmental risk factors for autism, as well as the mechanisms for the development of autism symptoms. É isso. É um vídeo bem curtinho, traz aqui pra gente o que é o autismo, quais são os sintomas centrais, quais são as causas, e eu espero que já tenha trazido aí, elucidado algumas coisas para vocês, tá? Eu vou de vez em quando trazer um pouco desses conteúdos de fora do país, a gente dá uma olhada nos vídeos, discutir um pouco aqui com vocês, e eu espero que possa ajudar você, pai ou profissional, a ter uma linguagem que vai ajudar as outras pessoas a entender um pouco mais sobre o autismo, mas para que você também entenda um pouco mais. Bom? Então deixe aqui seus comentários, o que você achou desse vídeo, o que você acha que poderia trazer mais de informações, se achou incompleto, achou completo, achou que está faltando alguma coisa, deixa seu comentário aqui. Não se esquece de se inscrever para receber notificação e continuar recebendo os nossos vídeos. Deixa seu joinha, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com os outros profissionais. Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!